Ele se formou como dentista, mas não tinha tanta certeza assim que era isso que queria fazer pro resto da vida. Aí, numa viagem aos Estados Unidos, ele percebeu que os americanos tinham um hábito que os brasileiros ainda não conheciam: comer comida chinesa na caixinha. Claro que para a maioria pareceu uma ideia um pouco absurda no começo, mas ele persistiu e criou o que é hoje a maior rede de comida chinesa da América Latina, com mais de 160 lojas. O nosso convidado de hoje é o Robson Shiba, fundador da China Box e da rede Gendai. Oi, Robson, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Bacana. Robson, a sua história é sensacional. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que começou, que ideia é essa de vender comida chinesa? Pode parecer comum hoje, mas lá em 92 não era. Como é que foi que você pensou nisso? Bom, foi através de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos enquanto eu ainda fazia o curso de odontologia, né? E aí no comecinho da viagem eu fui assaltado. E aí eu tive que me virar para dar continuidade aí à minha viagem e acabei arrumando um emprego. E eu arrumei um emprego em um restaurante. Não era de comida chinesa, mas todos os funcionários desse restaurante comiam comida chinesa numa caixinha, porque era uma comida fácil, barata, rápida. E aí que eu tive o meu primeiro contato com a comida chinesa dentro de uma caixinha. E aí eu fiquei imaginando, poxa, isso no Brasil iria funcionar muito, né? Porque no Brasil nós só tínhamos pizza para pedir, né? E seria uma alternativa muito viável. Você teve essa ideia, aí você voltou e pensou em empreender isso. Mas você era dentista, chegou a se formar dentista. O seu pai era dentista, ainda tinha uma loja de material de construção. Por que ir para um caminho tão diferente do que parecia mais fácil naquela época? O sonho, né? Eu sempre tive um sonho de ter um negócio em paralelo à odontologia, como o meu pai. Como o meu pai teve também, né? Ele dentista, ele teve a loja de materiais para construção. Eu cresci nos fundos dessa loja de materiais, então eu tive muito contato com o varejo. E aí o sonho de ter esse negócio sempre eu carreguei comigo e eu convenci o meu pai a investir junto comigo nesse projeto de montar um restaurante de entrega de comida chinesa. Eu já ouvi você dizendo que você nunca teve dúvida de que daria certo. Da onde vinha toda essa confiança de que um negócio tão inovador, que nunca ninguém tinha visto, daria certo? Então, entre eu montar mesmo o restaurante, eu começar um negócio, se passaram 2 anos e meio, 3 anos, né? O Plano Collor, que confiscou o dinheiro de todo mundo, inclusive da minha família, isso fez com que nós adiássemos o nosso sonho. E nesse período eu fiz algumas pesquisas informais mesmo, né? Eu fui em vários restaurantes chineses e eu percebi que o público consumidor, os clientes, eram basicamente de ocidentais. Então 80% ou 90% dos clientes que estavam lá fazendo a sua refeição era de brasileiro. Então o mercado, existia um grande mercado consumidor desse produto. E nenhum desses restaurantes fazia entrega a domicílio. E tinham nesses restaurantes também espaços em que os consumidores podiam ir fazer o pedido e levar para casa. E muitas vezes os restaurantes tinham mais entrega para levar para casa do que propriamente servir no local. Então, se ele já ia pegar para levar, se eu entregasse, eu ia prestar um bom serviço. Então, eu tinha absoluta certeza de que o mercado consumidor já existia na época. Sim, aí você teve essa certeza muito também por conta de um apoio familiar, pelo que eu sei. Assim, a gente sabe que para empreender você tem que confiar no seu taco, você tem que acreditar que vai dar certo. Mas no seu caso parece que tinha alguém que acreditava em você mais até do que você mesmo, né? Não, eu tive um apoio incondicional do meu pai, né? Ele sempre achou a ideia muito legal. Ele continua me apoiando até hoje, né? Muitas vezes as coisas não estão tão bem lá no escritório, ele vem, ele já vai fazer 80 anos, e ele sempre fala, meu, fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Bom, aí com esse apoio incondicional, você voltou dos Estados Unidos, esperou um pouquinho, teve um tempo aí amadurecendo a ideia e montou a primeira loja. Como é que foi? Quais foram os maiores desafios desse momento, quando você abriu a primeira loja? Inexperiência, né? Eu, dentista, com um pouco de experiência de varejo, com o apoio do meu pai também, que já tinha sido um empreendedor.
Mas mesmo assim, em restaurante, nós nunca havíamos tido nenhum tipo de experiência, a não ser comer a comida. Então, ter que desenvolver fornecedores de matéria-prima, né, de carne, frango, macarrão, os molhos, dos equipamentos de cozinha. Então, essas foram as grandes dificuldades, né? Obviamente, o primeiro restaurante nós quebramos a cara, pagamos mais caro do que deveríamos ter pago, mas esse é o custo do aprendizado. Mas foi muito bom e você tem que passar por isso para que você possa construir de maneira sólida uma empresa. Nós estamos com 160 lojas, continuamos aprendendo. A gente, na próxima, a gente não repete o erro da anterior e assim vai. Você falou do custo. Qual recurso você tinha naquela época? Como você conseguiu esse recurso? Você dentista, seu pai dentista. Como é que vocês fizeram para conseguir recurso para abrir a primeira loja? Meu pai tinha uns investimentos em imóveis e eu já tinha 3 consultórios nessa época, né? Meus consultórios eram em periferia. Eu vendi 2 consultórios, meu pai vendeu um apartamento que ele tinha e aí nós conseguimos um montante de $60 mil, né? A gente até dolarizou porque a gente sabia que um dia a gente ia querer saber quanto que nós investimos na primeira loja e a gente dolarizou. Então foram $60 mil aí nessa primeira unidade. Uhum. E assim, você demorou esse período, né? Foi quase 3 anos. Você planejou bastante, você disse, né? Você pensou em desistir? Em algum momento teve esse momento de, acho que talvez não seja uma boa ideia ou não? Não, não. Quanto mais nós pesquisávamos, mais certeza a gente tinha de que o projeto ia ser um projeto de sucesso, né? Hábito de consumo, não existia caixinha, biscoitinho da sorte, não existia nada desse tipo de projeto que a gente queria implantar, né? Existiam os grandes restaurantes tradicionais, né? Então, os nomes eram sempre orientais, era King Kong, Grande Muralha, Lanterna Vermelha, alguma coisa assim, Golden Plaza. Eram nomes muito linkados à cultura mesmo chinesa e oriental. E a nossa proposta era muito mais americana, né? Um nome em inglês, China Box, um logotipo completamente diferente do que existia, caixinha, era uma coisa muito mais moderna. Então, quanto mais nós pesquisávamos, mais a gente tinha certeza que ia dar certo. Quando vocês abriram, foi difícil convencer os clientes da qualidade dos produtos que vocês estavam vendendo? Tinha preconceito na época? Tinha preconceito, mas a gente já identificou isso também nessa pesquisa que a gente fez. Então, através dos folhetinhos que nós acho que a gente distribuiu, né? Por incrível que pareça, em 92, as pizzarias não colocavam fotografia no folheto. Era um papel simples, um papel sulfite com no máximo 2 cores. A gente colocou foto, para ninguém confundir, porque eu ia vender yakisoba. Nossa, o que é yakisoba, né? E aí até a foto lá do macarrão, do frango xadrez. Então isso fez com que eu transmitisse muita qualidade também, né? Porque quando o consumidor recebia aquele folheto, falava, nossa, que folheto bonito, com fotografia. Acho que o lugar é legal, o lugar... Então, através desse folhetinho que a gente começou a transmitir toda a higiene, qualidade, na própria qualidade do material, né? Que a gente distribuía. E depois de tanta dificuldade, qual foi o momento que você falou assim, dei certo? E qual foi o primeiro momento que você percebeu que a sua ideia tinha dado certo, feito sucesso realmente? Foram 2 momentos. Quando os amigos que no começo criticaram muito a minha decisão de abandonar a odontologia, vieram me procurar para abrir um China Box também. Falei, poxa, então acho que o negócio está funcionando. Deu certo. E quando os clientes começaram a ligar também, perguntando se o China Box era uma franquia, que eles queriam mudar, queriam montar uma unidade também. Eu nem sabia o que era, mas falava que era. Era franquia. É uma franquia americana e eu falava que era também. E aí eu falei, poxa, esse negócio eu acho que dá para eu crescer com franquia. Aí eu fui entender o que significava franquia, né? E eu vi que você poderia, através da franquia, fazer uma expansão muito rápida, porque você não utiliza o seu capital, você utiliza o capital do franqueado.
Aí nós formatamos a franquia, fizemos os manuais. Os consultores todos diziam que sim, o Chain Box era um negócio muito franqueável, porque já tinha um modelo, né? Tinha logotipo, tinha um processo moderno, inovador, de entrega a domicílio, então um nicho de mercado inexplorado. E aí a gente formatou e nós participamos da primeira feira em 94. E em 94 a gente já conseguiu franquear 35, 40 unidades. Foi assim que a gente começou a crescer. Em 92 eu comecei montando a primeira, né? Aí em 94 eu já estava com praticamente 40 lojas. Em 95 eu montei mais 30 lojas. E aí o crescimento ele foi exponencial. Ano após ano nós montávamos muita loja e eu não tive tempo de me preparar. Eu estava dentista ainda. Dentista montando loja, aprovando ponto, treinando franqueado. Eu tinha uma equipe, mas eu fui montando meio na marra mesmo, né? E nós não tínhamos nenhum tipo de indicador, organograma dentro da empresa. Então, era todo mundo fazendo tudo porque o crescimento impediu que a gente parasse em algum momento e organizasse a empresa. Aí veio a crise em 97, uma crise asiática que acabou impactando o dólar, aí impactou as vendas aqui no Brasil. E aí os franqueados começaram a exigir algumas ferramentas que eu não tinha. E aí eu fui perceber que eu precisava realmente parar, diminuir muito o ritmo de expansão e organizar a empresa. E aí eu contratei uma consultoria que me ajudou a departamentalizar. Tinha um departamento de treinamento, departamento de marketing, o financeiro, o operacional, o de consultoria de campo, que até 97 nós não tínhamos nada disso aí. Eu fazia tudo, todo mundo fazia tudo. E foi até um período que eu tive muita sorte, porque a economia foi favorável, né? Então não exigia esse tipo de gestão. Aí a crise exigiu e a gente rapidamente implantou. E depois da China Box, você criou outros projetos, acabou à frente de um grupo alimentício. Como é que foi esse novo passo do seu negócio? É engraçado, muitos acham que o Gendai, que é a outra marca do grupo, ele nasceu muito depois, né? Mas na verdade o Gendai nasceu em novembro de 92, o China Box em outubro e o Gendai em novembro. Só que o Gendai, em 92, ele foi muito, assim, muito mais pioneiro até do que o China, porque a gente colocou dentro de um shopping center um restaurante de comida japonesa, que só existia no bairro da Liberdade. Então, comer cru em 92 eram muito poucos, muito poucos. Os ocidentais tinham muito pouco hábito mesmo. Então, tanto que os nossos clientes basicamente eram de oriental, de japonês ou descendentes de japoneses, né? E aí veio uma novela chamada Malhação, em que dentro dessa novela era uma academia e dentro dessa academia ele tinha um sushi bar. E aí ele começou, e isso fez com que popularizasse a comida japonesa. E aí veio o kanikama, né, que não é cru, era uma massa de peixe, que todo mundo acha que é caranguejo, mas não é. E aí teve o sushi chamado Califórnia, que não tinha cru. E o pessoal queria comer Califórnia e a gente começou a vender muito isso aí. Isso fez com que alavancassem as nossas vendas e popularizasse a comida japonesa. É incrível, né? E aí o Gendai começou a crescer, mas nós crescemos muito mais através de lojas próprias, porque eu não tinha nem muito interessado em franquear, em franqueados que quisessem abrir restaurante japonês, porque o hábito ainda não existia. E aí também nesse período eu achava que se eu juntasse proteína de um jeito, dava comida chinesa. Se eu juntasse de outro jeito proteína com carboidrato, eu vendia comida italiana, ou comida portuguesa, ou churrascaria.
Então eu cheguei a ter 13 restaurantes distintos. Mas aí eu percebi que não é muito bem verdade isso, né? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim e que a verdade mesmo que você precisa ter foco. Se você não tiver foco em cima de uma coisa, ser especialista em uma coisa, a probabilidade do fracasso é muito grande. Então, obviamente, eu vendi todos os projetos e hoje eu sou focado em comida oriental, em chinesa e japonesa. Bacana. Robson, para quem quer empreender também, o que você acha que mudou lá atrás, quando você começou, em 92, para hoje? Está mais fácil? Está mais difícil? O que você acha? Está mais fácil e está mais difícil. A facilidade está para todos, né? Então hoje você tem acesso através da internet a todas as informações que você queira. E aí você consegue fazer essas pesquisas que na minha época eu tinha que ir localmente, olhar no estabelecimento, ver, me comportar como consumidor. Hoje essas informações elas estão disponíveis aí para todo mundo. E a dificuldade está aí, porque a informação é para todos. Tá para você também, mas para o concorrente? Exatamente. E aí está da habilidade em transformar essa informação em ação. Então a proatividade, ela está sendo muito mais... hoje a proatividade é muito mais o diferencial. Sobre isso ainda, sobre se reinventar, como você conseguiu se reinventar para permanecer no mercado, né, durante tantos anos, mais de 20 anos? Qual que é a importância que você acha de todo comerciante, de todo empreendedor pensar nisso, pensar que ele tem que se renovar? Olha, eu tenho muito hábito de me colocar, né, de me colocar como consumidor, essa empatia de você estar sempre se colocando no lugar dele. Poxa, o que o consumidor, o que eu gostaria de ter da minha empresa, queria me fazer surpreender, fazer uau, uau, pô, que legal. Então essa vontade de estar sempre sendo surpreendido é o que permeia dentro da minha empresa. Então eu exijo de todos os colaboradores sempre, olha, você tem que me surpreender. Eu como consumidor, eu quero ficar surpreso com essa nova promoção, com esse novo aplicativo, com essa nova prestação de serviço. E é assim que o consumidor pensa. E é assim que a empresa tem que se comportar, porque se ele não atender essa demanda, o concorrente irá atender. Essa é a preocupação que eu tenho, de estar sempre me adiantando, apresentando uma nova novidade antes que o concorrente faça. Bacana. Para terminar, queria te perguntar uma coisa. Para quem como você lá no início, está hoje fazendo uma carreira, mas pensando em outra, está trabalhando, tem um emprego, mas está pensando em empreender, você acha que é sempre tempo? Sempre dá para mudar? Sempre é tempo de correr atrás desse sonho? Não tem a menor dúvida, né? A pesquisa é importante, mas eu acho que o mais importante é ele se colocar como consumidor, né? Se ele for empreender, ele não pode ser mais um, ele tem que ser um diferente. Então ele tem que olhar o mercado em que ele quer atuar e se surpreender, falando, poxa, com essa ideia eu me surpreenderia. Essa é a novidade que eu quero dentro do meu novo negócio, seja ele um restaurante, um cabeleireiro, uma ótica. Ele tem que vir com uma proposta diferente, para que ele surpreenda o consumidor. Robson, muitíssimo obrigada pela sua presença e parabéns. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço. Acredite em você e sempre é tempo de correr atrás do seu sonho. Eu tenho certeza que essa entrevista também te inspirou. Até o próximo Inspirações. Tchau!